Louvado, santo e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. A paz do Senhor, amados irmãos, e vamos continuar no nosso propósito hoje, Provérbios 15. Acompanhem comigo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sempre que a gente estiver passando por algo que necessita ter discernimento espiritual para agirmos, alguma situação que acontece de repente que faz a gente ficar furioso, com raiva mesmo, é necessário respirarmos fundo, é necessário pensarmos antes de deixar a palavra sair da nossa boca, conforme está dizendo aqui. A resposta branda desvia o furor. Então, por mais que seja difícil, irmãos, é necessário pensarmos antes de falarmos e darmos uma resposta mais suave, mais branda. Lembrando que tudo é a forma que a gente fala, não é o que falamos muitas vezes, é a forma que falamos. Isso pode servir como uma afronta, como uma agressão àquele que está ouvindo. Então é necessário agirmos com essa mansidão para com o outro que está ouvindo. Prosseguindo. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, pensem comigo, nós todos estamos nesse mundo, estamos de passagem pela terra. Os olhos do Senhor, o sol, a chuva, a providência, ela vem para todos, ela vem para os maus e vem para os bons. A diferença está na salvação. Aqueles que se mantiverem no pecado, que não se arrependerem, que agem mal nessa terra, que não seguem os mandamentos do Senhor, que não obedecem a Deus, que agem como se tudo fosse festa, que podem fazer o que quiserem, agirem com iniquidade, viver uma vida de pecado. Isso é a diferença. Aquele que busca servir a Deus, aquele que se arrepende de seus pecados, aquele que faz o bem, que vigia o que fala para não trazer maldição para sua própria vida e suas gerações, esse achará a vitória, achará a vida. Agora o outro que vive no pecado, nas iniquidades e não se arrepende, esse achará a morte. Essa é a diferença. Continuemos, versículo 4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. A sepultura e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Aqui, nesse versículo 23, nós devemos responder aquilo que nos cabe, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não precisamos responder a todo tempo, falar impensadamente, insensatamente. Isso não agrada o coração de Deus. Que possamos ser sucintos e práticos naquilo que falarmos. Que seja com mansidão, que seja para edificação, que seja para resolução de conflitos, que seja para a organização do ambiente que estivermos, e não para causar atritos, contendas, para criticar e não mostrar uma solução. 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça a sepultura. Aqui continua falando, aquele que é sábio achará vida. Ele verá a glória de Deus nos caminhos dele. 25. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Aqui novamente, versículo 28, a confirmação daquilo que já falamos. Precisamos meditar naquilo que iremos responder. Senão, a gente vai estar agindo como ímpios, falando qualquer coisa que vier à cabeça sem se preocupar se estamos ofendendo ou magoando aquele que está ouvindo. Então, aquilo que sai da nossa boca é responsabilidade nossa, sim. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Irmãos, muitas vezes o Senhor vai colocar situações, vai colocar pessoas em nosso caminho, vai colocar vídeos como esse, entre outros aí, cada um de nós temos um líder, uma autoridade espiritual, a qual acompanhamos, a qual seguimos, a qual escutamos a palavra, pois são usados por Deus para alcançar os nossos corações. E essas palavras, tantas vezes, são de repreensão, são de exortação, são de correção. E cabe a nós pedirmos a Deus entendimento, sabedoria, para aquilo penetrar em nossos corações, para que haja conserto, para que haja mudança e para que haja alinhamento da nossa vida aos mandamentos de Deus e possamos agir conforme a palavra do Senhor. É para a nossa própria salvação e salvação de toda a nossa família. E o último, versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e, precedendo a honra, vai a humildade. Quão importante é ser uma pessoa humilde, porque o humilde, ele sabe ouvir, ele sabe a forma certa de falar, ele não deixa a soberba entrar no coração dele, ele não faz as coisas apenas para
ser aplaudido pelo homem nessa terra. Ele faz as coisas por amor, por temor e por respeito a Deus. Ele sabe que a lei da semeadura realmente existe e tudo aquilo que ele fizer de todo o seu coração, com humildade e alegria, o Senhor retribuirá. É dessa forma aqui, irmãos amados, que o nosso Pai deixa essa mensagem em Provérbios 15 para nós, para que possamos temer mais a Deus, para que possamos não ser inquietos, sermos mansos e calmos ao falarmos, ao respondermos, ao agirmos. E o Senhor se alegra com aquele que é manso, com aquele que é sábio e humilde e busca entendimento nas repreensões que recebe. E eu deixo essa palavra aqui e peço aos irmãos que me ajudem a compartilhar. Que Deus abençoe, fortaleça a nossa caminhada com Jesus e transforme os nossos corações, pois é isso que buscamos a cada dia, cumprirmos a nossa missão nessa terra, cada dia mais conhecermos a Jesus e vivermos como Ele viveu, com humildade, com temor ao Pai, com amor ao próximo e servindo aos irmãos. Que Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também.